Deixa aqui, tá? Bom, boa noite. Obrigado, né, pelo convite. Eu sou o Andrei. Foi muito legal assim, esse convite, até que o Guilherme me fez, a gente conversando, que eu comecei a pensar sobre o que ia falar aqui e tudo mais, e até lembrei que esse ano faz 20 anos que eu subi minha primeira montanha, isso eu já tinha até esquecido, então foi nesses pensamentos que me lembrou isso, foi muito bom relembrar isso. Então eu já subo montanhas há 20 anos, vamos dizer assim, escala mais de 10. E hoje eu vim falar um pouco sobre uma viagem que eu fiz no ano passado para esse lugar aí, que eu fiquei quase um mês morando no Vale, né, em Yosemite. Bom, como que começou essa viagem, né? Ela começou no ano de 2011, quando eu fiz uma viagem pelo Brasil, aí rodando Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas para escalar. E lá no Yosemite sempre era um sonho, né? Todo mundo acho que escala quer conhecer esse lugar. E lá nessa viagem ao Rio, eu fiquei em Salinas e fiquei no refúgio do Sérgio Tartari, né, que é um dos maiores escaladores do Brasil. E conversando com ele e tal, sobre o Yosemite, ele já foi pra lá e tal, eu achava que era um sonho ainda muito distante. E ele falou pra mim, não bicho, tu tem que ir lá, não sei o quê, porque um mês dá pra curtir pra caralho. E eu falei, pô, então acho que ano que vem eu vou tentar, né? Ele foi, acho que, um cara que assim, acendeu essa faísca para eu começar a ir atrás de tudo isso. O que eu pensava do Yosemite, o que muitas pessoas pensam, né? Que é só um vale, é só aquele vale ali da foto. Só que o Yosemite, ele é um parque nacional com 3.000 km². O vale do Yosemite, ele é só essa parte vermelhinha aqui, que é essa estradinha aqui, ó, que tem uns 16 km de extensão. Já não é pequeno, dá mais ou menos ali do Jardim Botânico até o aeroporto, só um vale cheio de paredes dos dois lados. Então é enorme. Só que o parque em si é isso aqui, cheio de montanha, de trilha, tem mais de 1.000 km de trilha aí. Então o Yosemite não é só um lugar para escalar, é um lugar para você caminhar, para você olhar pássaro, tem gente que vai lá. É fantástico, sabe? Tem tanta coisa lá, é uma obra de arte, assim, o lugar, sabe? É indescritível. Muitas pessoas então, né, acham que é só o vale é só esse pedacinho aqui. Além disso aí, muitas pessoas acham que o Yosemite é só Big Wall, né? O El Capitan, que é um dos Big Walls que tem lá, tem 1.000 metros de altura essa pedra aqui, por aqui corre a via de Nose, né, muito famosa, e tem várias vias aí de Big Wall, né? O que é Big Wall, né? Muitas pessoas não conhecem. Big Wall são escaladas que levam vários dias, né? Você tem que carregar bastante equipamento, içar coisa, então seria comparativo a uma trilha, a você fazer uma grande travessia com cargueira, carregando coisa arada, e escaladas que não são de Big Wall seria fazer um bate-volta, um ataque, né, algo mais leve. Né? Então essas escaladas que normalmente tem aqui exigem até 7 dias aí escalando, pendurado na parede, içando coisa, é uma baita logística. Né? Só que o El Cap também tem vias de um dia. Tem uma via que segue bem aqui, que é a East Buttress, e eu não pude fazer ela, mas eu quero voltar lá para tentar fazer. Outra coisa que as pessoas, quando falam do Yosemite, pensam, e eu pensava, né, é o Half Dome, né? Dispensa comentários, né? Uma montanha magnífica, cortada no meio, também tem vias de Big Wall aqui, tem vias que seguem aqui por trás, até uma que eu escalei que eu vou mostrar depois. André, você descobriu por que ela é assim? O Yosemite, eu não sei porque que ela é rachada assim, mas o Yosemite, ele era antigamente uma geleira enorme. Então todas as montanhas que têm essa forma arredondada passavam embaixo da geleira. Por isso que ela tem essa forma. Lá depois vocês vão ver que eu fiz uma caminhada, lá outros passeios pela High Sierra, que é a parte mais alta do vale, do parque. Vocês vão ver lá que tem umas montanhas que são um pouco mais pontudas, assim. Então essas quer dizer que a geleira não passava por cima delas, né? Então o Half Dome, olha a altura dele, né? De lá até lá embaixo tá, sei lá, quase 2.000 metros de desnível. Ele era embaixo de uma geleira, isso aí, né? Eu não sou muito de geólogo, então essas coisas, mas isso é o que me falaram lá.
Então, duas coisas que até eu pensava antes de ir para o Yosemite. O Yosemite é o quê? Big Wall, é o Cap, Half Dome, e é essa via, né? Que é a Separate Reality, que é o nome da palestra que eu resolvi dar esse nome para a palestra. Essa é uma via icônica, né? Foi aberta pelo Ron Kalk nos anos 70. É um símbolo da escalada em livro, em fendas, né? Porque na época, foi bem na época que surgiram os friends, né? Não era camalô ainda. E, né, foi possível escalar isso protegendo somente pela fenda, né? E em 1986, esse cara aí, o Wolfgang Ulrich, um escalador alemão, ele fez isso aí, né? Ele escalou essa via em solo integral, né? Sem corda, sem nada. Foi um marco na época, né? E eu acho que esse nome dessa via, Separate Reality, né? O que significa? Traduzindo para o português, literalmente seria uma realidade à parte, que é o nome da palestra, ou uma outra realidade. E esse nome é o nome de um livro do Carlos Castanheda. Não sei se todo mundo conhece, um escalador, um escritor dos anos 70 também, que esse livro foi traduzido para o português como Uma Estranha Realidade, e nesse livro ele conta algumas experiências, né, que ele teve com um índio chamado Dom Juan, através de substâncias e tal, e são experiências espirituais, assim, uma coisa bem filosófica. E essa via, assim, é uma... Oi? É o segundo livro da primeira trilogia. Isso, eu não li o livro inteiro, então não vou falar mais detalhes, mas é o que eu sei sobre ele. Então, né, tem tudo isso, um belo nome, uma via esplêndida, um teto de aproximadamente 7 metros na horizontal. E eu acho que uma das coisas que me motivou era provar uma realidade à parte, né? Era tentar um dia botar minhas mãos nessa fenda, né? Que também era um sonho de ir para lá para o Yosemite. Bom, eu vou deixar um pouco essa foto aí que eu acho magnífica, né? Tirando o shortinho do Ulrich ali. Que foi a foto que me inspirou muito, assim. Então, como que depois dessa conversa com o Tartari lá, que ele me incentivou, né? Eu resolvi começar a ir atrás. Então, eu falei, vou tirar meu passaporte, vou tirar meu visto. As coisas foram acontecendo, tirei o passaporte, fui para o Rio, consegui tirar o visto bem fácil. Eu já dominava o inglês, né? Não estava tão afiado como depois de fazer a viagem, mas já sabia falar, assim, então me ajudou bastante. E comecei a treinar, né? Você vai fazer uma viagem dessa, como eu estava falando com ele ali, você não vai sem treinar, né? É como alguém vir lá dos Estados Unidos para escalar no Engapa para escalar só Mônica e Andorinhas. Não que não sejam vias legais, mas normalmente vai ter mais gente na via, então quanto mais você tiver treinado, mais opções de diversão você vai ter, né? E mais você vai curtir o lugar, porque você não vai se frustrar, né? Muitas vezes você chega num lugar, leva pau e daí vai, né, não vai aproveitar a viagem da mesma maneira, vai ficar com a autoestima baixa, sabe como é que é. Então eu comecei a treinar bastante em casa, né, não fui muito em academia, 2, 3 vezes por semana, escalando todo final de semana com meus amigos. Por obra do destino, acabou que não surgiu parceiros, meus amigos não puderam ir, e eu decidi que eu ia fazer essa viagem sozinho, de qualquer maneira. Essa viagem para o Rio eu já tinha feito um bom trecho sozinho, consegui escalar, arrumar parceiro, então eu acho que é uma experiência diferente, né? Você viajar às vezes sozinho, acompanhado, são experiências peculiares, cada um com as suas peculiaridades. Então, treinando, né, comecei a treinar bastante em solitário também, né, que é escalar com corda, se autoassegurando, porque eu não sabia que eu ia chegar no centro sem conseguir parceiro, então treinei bastante essa técnica. E também tive a felicidade de escalar uma via em São Luís dessa maneira aí, que era um sonho assim, que eu achava impossível, e eu acho que a partir dessa experiência eu pude compreender as palavras que o Ulrich escreveu quando ele solou essa via aí também, que tem um textinho que ele escreveu quando ele fez isso, né? Bom. A via que você solou lá, isso... É de Artis. Bom, viagem planejada, tudo certo, né? Planejei 10 meses antes praticamente. Chegou o dia do embarque. Não estava muito assim, não tinha muito caído a ficha ainda para onde eu estava indo, né? Entrei no avião e vamos lá, né? Sei lá onde que eu estou indo, acho que não tinha me ligado muito assim.
E levei sorte, assim, que no itinerário da minha passagem, na ida e na volta eu cruzei os Estados Unidos inteiro. Então a minha ida, ele foi de São Paulo a Detroit, de Detroit a São Francisco. Então cruzei de nordeste a leste, a oeste, e na volta também eu voltei de São Francisco até Atlanta. Então foi bem legal, porque as duas viagens foram de dia, eu pude ver muita coisa, assim, né? Então agora eu vou passar algumas fotos, né, um pouco já da viagem. O que eu for lembrando, eu vou contando. O que eu não lembrar, eu acho que não vai ser tão necessário. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Bom, esse aí não é um oceano, são os grandes lagos. Então isso já quando eu vi, eu falei, caraca, é um troço grande mesmo, né? Parece um lago. É muito legal, tem várias. Né? Aí um pouco mais. Botei muita foto, então foi muito difícil, tanta foto legal lá que você. Aí acho que são as rochosas, se não me engano, né? Eu passei em cima delas. Tava bem seco, né? Toda a paisagem que eu olhava dava para ver, assim, achei bem legal esse rio, parecia uma cobra, né? Acho que provavelmente ele deve correr cheio ali. Aí os desertos de sal, né? Que tem lá bastante. E daí já no avião sentou uma velhinha do meu lado, no Canadá, já fomos treinando inglês ali, eu meio travado ainda, porque no começo a gente fica pensando em português e tentando traduzir o que você vai falar, né? Então é pior, depois você começa a pensar em inglês, é mais fácil. Então, depois da primeira, segunda semana, você até sonha em inglês. E daí, o avião me passa bem em cima aqui do negócio. Nessa hora, a perna tremeu. Eu falei, caraca, é onde que eu tô indo? O negócio existe mesmo, né? Meu Deus, agora a ficha caiu, né? Quer usar o... Ah, vai no dedo mesmo. E daí, eu, nossa senhora, daí a velhinha do meu lado ficou abismada, eu fiquei louco, ia pra casa. Falei, nossa, tá aqui o negócio. Quase atacou a velhinha. Eu é o capitão. Aqui eu vale tudo. Mas tá com aproximação aí, né? Não, tirei isso Da máquina. do avião. Então tava perto, Pela né? janela mesmo. Tava perto. Bom, 3, 4 aí cheguei em São Francisco, né, uma cidade espetacular, assim, eu nunca tinha ido para outro país além do Paraguai e Argentina. Argentina, ali na divisa, né, nunca fui escalar lá, na verdade, também. E, porra, é outra coisa, a gente fala, né, primeiro mundo, realmente, assim, é um impacto muito grande, assim, as coisas... Um amigo meu até falou, né, que ele às vezes vai para Bolívia, às vezes fazer alta montanha, e quando volta pra cá, nossa, que bom que é o Brasil, né? Lá foi por contrário, você vai pra lá é tão bom, diferente assim, que você volta pro Brasil, nossa, é difícil, a nossa vida que é difícil. Porque assim, transporte público, bicicleta na cidade, é algo incrível, assim, o trânsito funciona, a educação das pessoas, né? Então, eu fiquei num hostel, né, que era uma espécie de um parque, bem legal. E quando eu cheguei em São Francisco, essa ilha de Alcatraz ficava bem atrás do hostel, né? Aquela famosa prisão. Ah, você ficou lá então? Ela já está desativada. Tem parque da Golden Gate? Só turismo, né? Esse é o hostel. Ficou naquele banco da Golden Mas no Gate. Golden Gate Park, sim. Ele é bem atrás, ele é um parque, é no Fisherman's Wharf. Tá. Daí a Golden Gate ele já atrás, Alcatraz, assim, é bem legal o lugar. Esse ele era um antigo, acho que hospital, esse hostel. É bem legal. E assim, voltando lá um pouco, quando eu estava planejando a viagem, né, o que eu fiz? Peguei informação com a galera, tinha gente que não me respondia, eu ficava puto. Hoje em dia tem gente que me pergunta, eu às vezes também falo, puta, que saco responder. Aí eu entendo, porque às vezes a pessoa não respondia. Escrever, nossa, deu muito trabalho. Às vezes é melhor você falar, né? E eu fiquei sabendo, assim, que eu ia chegar lá, isso antes de eu viajar, né, no planejamento. Eu ia chegar lá no Vale, uns 4 dias depois ia rolar um encontro internacional de escaladores, do American Alpine Club. E eu, né, até o Antônio Paulo Faria, do Rio de Janeiro, que tinha me avisado. Daí eu, né, busquei as informações, tinha que fazer uma inscrição, mandar lá, e eles, tipo, fazer um currículozinho, eles iam selecionar se você fosse participar. Eu falei, pô, vamos mandar. A inscrição para o encontro era $450, não era barato, mas também pelos benefícios que eles ofereceram, assim, eu não achei caro, e uma experiência única, né?
esse encontro, depois eu vou falar um pouco mais, mas assim, a proposta dele era uma semana lá dentro do parque. Eles iriam, eu não precisei disso, né, porque eu aluguei um carro lá, mas eles iriam buscar você até o aeroporto de Fresno, que é a cidade mais próxima, para levar para o parque. Isso o encontro, né? Então você vê a diferença de estrutura dos caras, né? Tipo, eles têm vários, é um clube, assim, eles têm vários funcionários mesmo que vivem só disso trabalhando no clube. Então, eles iam oferecer esse transporte, o camping por uma semana, um camping recluso lá, separado de todos os outros campos dentro do vale. 3 refeições por dia, um café da manhã, um pacote com lanche para você escalar e uma puta janta no final do dia. E várias oficinas de escalada, auto-resgate. Então, pô, eu acho que R$900 não é tão caro assim, se você vê a experiência que você vai ter. Né? Como eu falei para ele, não é um gasto, é um investimento. Né? É impagável esse tipo de coisa. Bom, então, antes de sair do hostel, eu já tinha conversado com uma galera por e-mail, né, para tentar agilizar já um parceiro. E a Carol, que o Carol, né, que ela é a contadora do clube, ela ia chegar também uns dias antes lá. E eu já havia reservado um camping lá no Vale, alguns dias antes, alguns meses antes, porque o Vale lá dentro funciona assim. Existem vários campings que você pode reservar pela internet, com vários meses de antecedência. Se pegar perto, não tem mais vaga. Eu consegui bem antes também, alguns 3 dias. E existe o campo 4, o famoso campo de escalador, que é o camping de escaladores, o Yosemite, que é $5 a diária. Esses de reserva são $20. Só que o campo 4 chegou, pegou. Então às vezes tem fila, às vezes está lotado, você não consegue chegar. Então o que eu pensei, né, já na logística, vou reservar 2, 3 dias esse camping lá, daí fui aceito pro encontro, então paguei lá. Falei, depois desses 2, 3 dias já começa o encontro, fico uma semana no encontro e depois eu vou pro campo 4, daí a gente se vira. Então, daí já combinei com a Carol lá, ela ia chegar uns dias antes, ia me encontrar lá no camping, então já tinha rolado isso aí. Bom, as estradas lá, né, a diferença, 5 pistas, tipo, o trânsito flui, não tem radar, não tem pedágio, não tem lombada, Não tem cruzamento. não tem cara fazendo cagada em momento nenhum, se aloprando, assim, chegando no vale, daí começa umas estradinhas menores, estrada, uma vai, outra vem. Aí às vezes eu estava dirigindo, né? Eu resolvi também alugar um carro pela mobilidade, pela dica que tinham me passado, então é um pouco mais caro, mas eu acho que vale a pena. Depois no final a gente vai pode conversar um pouco sobre essa questão de gastos. Então esse detalhe assim, me chamou a atenção, dirigindo a estrada, uma vai, outra vem. De repente eu indo, chegava um carro na minha frente, e a estrada não tem acostamento. Daí eu, beleza e tal. Daí aparece uns acostamentozinhos assim. O cara da frente saía, eu passava e voltava. E daí você vê que todo mundo faz isso. Ninguém fica se aloprando para passar você. E daí você mesmo começa a fazer, né? Às vezes está dirigindo, parecia um carro atrás de mim, apareceu, deixa o cara. Então, já a educação, assim, você vê a diferença incrível. Bom, aí a chegada no parque, você paga $20 para entrar por carro. Dura 7 dias, eu fiquei um mês lá na saída, ninguém me cobrou mais nada. Beleza. Aí essa foi a primeira visão que eu tive, né? Existem 3 entradas do parque, essa que eu fui é, digamos, que tem a vista mais palhinha, não chega tão rico. Que tem umas outras entradas depois eu fui, nossa, chega, pá, aquele negócio, tremendo, cara. Então aqui deu pra ver um pouco, ela costeia bem por aqui por trás e desce por esse vale, por essas estradas. E as outras estradas já vêm por aqui. E aí a primeira visão que eu tive do bicho, né? Incrível, assim, essa hora eu estava quase chorando. Aí também, só vou ficar na frente, vocês possam usar, né? Bom, aí eu consegui, né, pegar uma galerinha ali em cima. Aqui, ó. Os Halbecks. Então essa é a D12, né? Aqui é o Great Roof, faz por aqui e daí segue por aqui. Depois tem uns videozinhos, vocês vão ver assim que puxa, dá pra ter noção do tamanho mesmo do negócio, que assim sem referência é difícil. Essa é a Leaning Tower, né? Uma torre inclinada. A Yosemite Falls estava seca, mas olha a marca d'água aqui, que incrível. Tem 700 metros essa queda aí, se eu não me engano, mais ou menos isso.
Aí o El Cap, a Washington Column, que aqui passa a famosa via Astromento, incrível, muito dura. Ali o Royal Arches, né, então isso aqui, ó, tem uma via aqui que segue mais ou menos até aqui, 14 cordadas, só essa paredinha aí, então é grande o negócio. Né? Lá em cima é o North Dome. Bom, aí cheguei lá no Upper Pines, que era o camping, né, que eu tinha reservado. Esse é o carro que eu aluguei, eu tinha alugado um carro econômico, cheguei lá no aeroporto indiano, lá, não, vou te dar um carrão, não sei o que e tal, aquele sotacão. Eu cheguei assim, eu falei, caraca, eu, tipo, já hoje os caras me deram uma limusine. Mas acho que às vezes eles não têm, né, o carro econômico, eles são obrigados a me dar outro por meus preços. Aí cheguei lá, primeira coisa, esquilo lá é uma maldição. Deixou comida dando sopa, não é igual a gente aqui, deixa ali, cara, deixou o bicho, já chega, vão andando, sobe na mesa, tem que ficar esperto. E também lá existem os ursos negros, né? Então, para isso, acho que tem uma foto aqui, tem aqui essas caixas em todos os sites, né? Que são as bear box, você guardar rango, essas coisas com cheiro, porque esquilo e os ursos também com certeza mexem. E a diferença de regras também, que são cumpridas, se você deixar um rango dentro do carro e o urso quebrar teu carro para pegar o rango, você ainda tem que pagar uma multa de acho que $2.000. Então, né, todo mundo respeita, né? Fiquei 4, 5 dias aí. Tinha família, você pode ver que é um camping cheio de trailer, criançado. Não vi um dia de música alta, barulheira, galera fazendo zona, furdunço. Né? Então acho que o respeito assim, foi algo que me. Furdunço é ótimo. Cheguei ali, fiquei sozinho, sentei na mesa e falei, puta, o que eu vou fazer agora? Eu tô aqui, tá, e aí? E agora? Cheguei. Falei, botei os equipes ali e comecei a organizar o material. Né? Pô, tô com uma nave aqui. Você levou tudo daqui? Não, eu comprei quase tudo lá. Assim, tinha... Aí um dos patrocinadores da viagem, a Erva Mate. Então essa você passa. Nossa, aí vou até falar a história. Esse quase que eu me caguei no aeroporto. Porque eu levando uma Erva Mate, claro, né? O que é isso, erva? Cheguei no aeroporto lá sozinho, né? O cara cabeludo lá. Vamos revistar tua mala. Deu. Vamos pegar, achar que é maconha. Aí tem o que é isso? Daí eu cheguei, você está trazendo alguma comida, alguma coisa? Eu falei, estou trazendo um chá, não tem problema. Beleza. Abriram minha mala lá, o cara pegou, deixou lá, não deu frio. O cara pegou a cuia, a bomba. Isso aqui é um cachimbo para você fumar, né? Isso aqui é para você tomar um chá, né? Sério. O cara ficou assim, meio desconfiado, mas deixou passar. Daí, logo que, depois de meia hora, chegou a Carol e o Corey Flew. Esse cara, gente finíssima, cara, um escalador de casca grossa, já fez Fitzroy, já fez muita montanha foda por aí. E o cara, nossa, é muito simples, muito legal. E esse dia ele chegou aí, no outro dia ele não ia poder escalar comigo, que ele tinha um sonho também que ele queria solar uma via no Half Dome. Então ele nunca tinha feito essa via, é uma via fácil, que eu até fiz depois com corda, mas o cara foi lá e fez a via no outro dia em solo. Até tirei uma foto que eu acho que peguei ele e vou mostrar ali. Então nesse dia chegamos ali, eu fui conhecer um pouco, eles me levaram para descobrir até o Curry Village, que é uma vilinha que tem ali mais perto desse campo. Esse é o North Dome, né? Dome gigantão. Aí o estacionamento da Curry Village, né, uma vilinha, tem um mercadinho, loja de equipo. Essa é a loja de equipo. Os preços da loja do parque são um pouco mais caros que na cidade, mas mesmo assim pra gente aqui é 3 vezes mais barato. Sabe? E eles ficavam abismados, né, quando eu falava assim, que eu vendi o meu rack inteiro velho aqui pelo quase o mesmo preço que eu paguei em tudo isso aí novo lá. Eles, mas por quê? Imposto?
Então, nesse primeiro dia, eu tinha combinado com a Trish, que era uma senhora de 54 anos, pela internet, que eu ia escalar com ela, né? Porque nesse primeiro dia, a Carol estava machucada, vocês viram ali que ela estava fazendo alongamento, e o Corey foi solar a via lá. Então, eu escalei umas vias mais fáceis para ela, com ela. Essa aqui é a Bishop's Terrace, um 5.9. Tem um videozinho até disso aqui. Hi, this is Trish. We are at the Bishop's Terrace. It's a beautiful 5'8", 5-star track. Aqui é a segunda cordada, agora que eu vou guiar. Isso aí. A coisa que vocês mais vão ouvir nesses vídeos é isso aí. Acho que eu não tinha mais o que falar. Bom, então, peculiaridades, né, sobre a escalada no Yosemite agora. Como eu não fui escalar Big Wall, independente disso, as vias lá, mesmo de uma cordada, 10, 20 cordadas, é por feno. Né? Vocês viram ali, a maioria das vias lá é essa característica. Então foi isso que eu treinei bastante aqui. Outra peculiaridade, você para o carro aqui, anda 2 minutos e você está em 300 metros de parede. Vários, o vale inteiro assim. Então é incrível. Esses pinheiros, esses pinos não é igual ao nosso, aqui olha o tamanho dele perto do carro ali, então é monstruoso, tem tronco assim que você não abraça ele, é muito grande. Né? E aí eu já, como no livro do Castanheira, eu acho que eu já aprendi o primeiro ensinamento aí. Que aquela tabelinha que a gente vê de grau, né, que diz lá, 5,10 americano é igual a um sexto nosso, essa vieram 5,8. Isso é furado. O grau lá é bem mais difícil. Então, 5,10 deles já dá um 7A nosso. Fácil. Né? Então, que bom que eu tinha treinado aqui, ainda que deu para enganar. A Separate, ela é graduada, né, voltando lá naquela foto do Bullish, ela é graduada como 511D, 512A. Seria, pela tabela, um 7C nosso. Eu saí do Brasil falando, vai rolar, né? Aí a hora que eu comecei a escalar nesse primeiro dia, eu falei, puta que pariu. Devia ter treinado mais. Devia ter treinado mais. 510 A, B, C já é 7A, B, C. 512 vai ser quase 9 grau. Eu não vou nem mexer. E já conversando ali, mesmo com o Corey, um cara forte. E aí, o que você acha da Separate? Cara, nunca mandei ela. Nunca mandei. Bom, vamos escalar, né? Era um objetivo, um sonho, mas... Você queria tirar foto de shortinho, né? Não. Eu ia falar que lá também. Bom, aqui é a via do Half Dome que eu peguei alguns escaladores aqui, ó. Vocês vão dar pra ver. Eu acho que um deles era o Corey. Ele falou que passou 2 duplas nessa escalada. Então essa via ela tem umas 8, 9 cordadas, tudo por essa crista, se chama Snake Dive. Que ela segue um dique, assim, parece uma espinha de dinossauro. Vocês vão ver as fotos, é muito louco. Você vai escalando por aquele negócio, assim, cheio de agarros dos lados e tal, e vai embora. E essa via acaba aqui. E daqui até o cume é um postão que, nossa, interminável, de queimados para dormir. Depois tem mais fotos ali. Esse primeiro dia eu estava escalando com a Trish, tirei umas fotos do Rock. Vai ter foto bastante parecida contigo, mas... Bom, aí à noite, né, sempre tem um negócio, um lugar para fazer fogueira também. Você não pode pegar lenha do mato, você tem que ou comprar lenha. Tinha um senhor saindo do camping lá, deu essa lenha pra gente. Lá, outra coisa, né? Você viu a Trish ali, uma senhora já, mandou o 5,8 lá brincando. Então muita gente assim, mais velha, escalando forte, né? Muita gente assim, acampando sozinha, que nem esse senhor estava sozinho. Bem legal, assim, eu achei isso aí. Aí, no segundo dia, eu fui escalar nessa pedra aí, que é a Middle Cathedral Rock. Então ela fica de frente para o El Capo. O El Capo está bem aqui, essa pedra está aqui, deve ter, sei lá, 600 metros, 700. Ali estão a Higher Cathedral Spires, que são 2 torres. Eu também acabei me escalando, quero escalar. Essa via que a gente escalou, ela não dá cume, ela deve vir até aqui, assim, são umas 6 cordadas. Assim.
Ela até tem uma sequência depois, mas não vale a pena. Ela se chama Central Pillar of Frenzy. Bom, aqui outro exemplo, né? Então é assim, você joga as coisas, isso é outra facilidade de você estar com o carro. Você deixa tudo no porta-malas do carro, para o carro lá, arruma ali o material, anda ali e já está na parede gigantesca. Então é muito prático, assim, tipo parte de diversões. Aí já do outro lado está o Cap, né? Ali tem o The Heart, que é o coração, né? E aqui o North America Wall, que parece um mapa da América do Norte. Essa é a Sentinel Rock, também é mais pra frente. E aí havia que a gente escalar. Então a Trish ia escalar com o outro carinha lá que ia ser. Bom, o Corey, esqueci de falar, né? O Corey ele ia ser um host climber, tipo um guia no encontro, né? Então ele ia assim, guiar a galera, né? Ia formar, assim, formou grupos e cada escalador forte assim, ia guiar a galera. Nesse dia ainda não era encontro, então a gente estava escalando lá por ponto. Aqui dá para ter noção maior do tamanho, eles estão começando a segunda cortada. Então essa via segue por esse diedro e ela entra aqui numa face com um sistema de fendas incrível. Assim. Agora tem uma sequencinha de fotos. E tem que entalar. Se você não gosta de entalar mão, pé, ombro, você não tem muito o que fazer lá. Sem luva, sem chance. A pedra lá ela é bem lisa. Então ela não é igual ao nosso granito aqui que machuca bastante. Ela é bem polida. Só que como é muita fenda, você escala muito, uma hora vai esmirilhando, né? A mão chega uma... Então a luvinha é boa, né? O patrocinador ali também, a luvinha do Tommy lá, 400. Foi revisado. Tem um videozinho, acho que aqui também disso aqui. So I'm here with Corey at the third pitch of third or fourth? I'm scared. Central Pillar of Frenzy at the Yosemite. O carinha escala pra caralho, bicho. Bora. Sozinho. E aqui assistindo. Olha a estrada, deixa eu passar. Animal, animal. Bom, aí na sequência toda de fotos. Essa era um 5.9, que seria um quinto sub nosso. Pô, olha, tentei pra passar essa via. Não caí, mas... Aí a galera, né, a Trish, o Jeff também era o host climber, que já chegou antes para participar do encontro. E o Cora. Aí fim do dia, comemoração, sempre de tomar uma cerveja. Tá comendo um pretzel ali. Bom, desde que eu cheguei, estava 3 dias lá só comendo liofilizado. Foi um vacilo meu, como era a primeira vez, não tinha passado no mercado comprar comida de verdade. Aí a Trish ficou com pena de mim e falou, não, vamos fazer um rango aí de verdade pra você. Ela já estava ignorando, pelo menos paradas. Aí eu tirei lá no outro setor, tinha que foi escalar, como era outono, né? Folhas caindo. Esse era um setor ali na Lower Cathedral, eram umas vias mais esportivas, então tinha uma coisa, às vezes com chapa, mista, assim. Né? Eu fui escalar o Corey e o Jeff. Esse é um outro setor que é o Cookie Cliff, muito famoso. Essa é uma via bem famosa que sai nas revistas, que é a Cookie Monster, que o Jeff estava tentando, era, sei lá, era bem duro, 5, 11, parará. Ele não conseguia encadenar. E daí, pela minha surpresa, os caras me empurraram essa aí. Eu já estava meio cansadão. A via se chama Outer Limits, é uma via também que eu já conhecia, tem várias fotos da Steph Davis solando ela e outros escaladores, uma pena esplêndida. Eu cheguei na base da via e os caras, pô, a via é essa aí, tá? Tá, vamos lá, né? É 510B. Então foi um 7B assim, tomei umas vacas, passei uns venenos que
o hack era deles, eu não estava acostumado com as peças metólicas lá, e faltou peça, na verdade, eu queria pedir um pouco mais. Mas foi que foi. Foi muito legal, muito boa aqui. E é incrível. Aí embaixo assim, ó. E ela tem, depois ainda tem mais uma cordada para cima que a gente não fez, que é bem mais duro. Bom, aí uns dias antes do encontro, chegaram essas duas suecas, né? A campanha das suecas. O Urica, o Lamela e a Suzane. Duas figuras também. As mulheres já devem estar na faixa lá dos 40, mas nossa, as mulheres figuras escalam pra caralho. Assim, não são lá os escaladores de oitavo, não, mas né? Duas senhoras com o filho da minha idade, claro. E esse cara também é outra figura, que ele é americano, mas ele já mora na Escócia faz sei lá quantos anos, o Paul. E ele foi muito legal, que esse cara foi um local do Yosemite dos anos 70. Ele viveu lá com toda aquela galera ribonga lá, naquela época, e o cara tinha muita história legal para contar. Ninguém sabia tomar chimarrão, eu dava pros caras, o cara já pega na porra, toma, já devolve. Eu fiquei sozinho lá. Bom, daí nesse dia eu já estava meio cansado, né? Eu falei, bom, hoje eu vou dar uma volta, né? Vou até o Glacier Point, que é então assim, como é que eu vou explicar? Acho que eu vou desenhar aqui. Então o El Cap ele está aqui assim, o Half Dome ele está mais ou menos aqui, e aqui é tudo vale. Então você segue essa estrada, descendo o vale, sobe, digamos, a serra, e você vai parar bem nesse mirante, que é o Glacier Point que chama. Então o mirante em cima do vale, em cima do Curry Village ali, bem alto, bem legal, tem uma puta visão assim do Half Dome. Então esse dia eu peguei o carro e fui dar umas bandas, né? Passear, descansar. Lá é um lugar que, pô, se você não tem nada pra fazer, é incrível. Você tira foto e tudo fica legal, é muito, muito massa. Eu quis fazer a pose clássica lá igual dos caras dos anos 70, tem uma foto assim. Bom, essa é algumas pessoas na The Nose. Então esse é o Great Roof, né? Ali vocês conseguem ver no meio uma galerinha ali, um hallback. Essa é a Boot Flay, que é a laca da bota. E também passa via The Nose por ela. E essa é a... Puta, agora esqueci o nome. Mas, ó, lá, quando você chega lá na parede, você não vê assim, muito bem as pessoas, você tira foto. Quando eu cheguei aqui, você revelei as fotos. Olhando as fotos que você vê a fila de gente. Aqui, ainda nessa foto, não dá pra ver bem, mas tinha uns argentinos, depois que eu fui pro Campo 4, que estavam do meu lado, tentaram fazer The Nose em um dia por 3 vezes, não conseguiram por congestionamento de gente, não conseguiram passar a galera. Como eu falei, até estava falando, como é seu nome? Daniel. Como? Daniel. Daniel, estava falando do Daniel. Por que é legal você escalar, né, você treinar antes de fazer uma viagem dessa? Porque quanto mais, vou dizer grau, mas mais forte você estiver escalando, mais opções de via você tem. Então você não fica bitolado a entrar só nas vias mais fáceis, que normalmente são as vias que tem mais gente, né? Então que nem aquela Central Pillar, é uma via bem frequentada, mas tinha só uma dupla na nossa frente e a gente chegou depois e não tinha mais ninguém. Então eu levei muita sorte que praticamente todas as vias foi assim, não peguei nenhum congestionamento, tudo voltava a gente para cima ou para baixo, né? E só teve um dia lá que deu um pouco de estresse assim, Bom, eu vou voltar ali nessa ali, tem um videozinho que dá um zoom assim na galera, é legal de ver assim, o tamanho da parede. Estamos aqui no Yosemite, com o Middle Cathedral aqui atrás. Escolhi uma via nela anteontem, e aqui do outro lado está o eixo. Bastante gente na parede, vou dar um zoom para conferir o tamanho do negócio. Aqueles fotos voltando, olha lá a porta aberta.
começando ela aqui, né? Ah, Henrique lá. Olha que volta, vocês vão ver o tamanho da parede, vai ver se carinha tá. Ela tá alto já. Olha lá, agora dá pra ter noção do tamanho do negócio. Lá no Great Roof. Agora lá no Great Roof, a galera. Quantos 3 dias pra gente chegar lá? Pedrão mesmo, hein? Bom, aí eu fui descendo o vale, esse é o The Rostrum, né, outra parede bem famosa, assim, o Jim Potter até solou num vídeo com paraquedas e tal, aquele teto no final que é o Wailing Roof. Né, e daí descendo o vale eu me deparo com isso aí, aquele teto lá, que é a Separate, né, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, ah, não acredito que é ali, ah, meu Deus. E daí, puta, eu falei, mas eu tinha conversado bastante gente, então a ideia já estava meio saindo da cabeça, né? Depois que eu experimentei o grau, os caras falaram que era meio difícil. Então essa é a entrada principal do vale, né? É uma das estradas mais bonitas, assim, você sobe essa estrada. Olha aí uma parte da High Sierra, então lá para cima, já pode ver lá no fundo que tem umas montanhas mais pontudas, né? E aí o Half Dome. Para quem não sabe o que é aquele símbolo que ele fez, aí, é o Half Dome desse ano. Bom, aí eu fui aí, fiquei um tempo, quase a tarde inteira sentado, só olhando isso aí, curtindo o visual. Muito lindo esse lugar, muito lindo. Tem bastante turista, né? Como chega de carro e tal. Aqui é o Yosemite Falls que eu tinha mostrado, né? Aqui esse setor já são 5 diédricos, é o Five Open Books. Só essas vias que vai para esses diédricos são 4, 5 cordadas. Então dá quase 200 metros ali de via, só aquele pedacinho. Né? Eu escalei quase todos ali. Tem uma trilha que faz a pé, tá? Assim, Oi? Tem uma trilha normal, né? Não tem... Ah, para subir aqui? É, só para caminhar, turista. Sim, você sobe por aqui, pelo Campo 4, eu fiz essa trilha. Daí a gente sobe por aqui, faz um zigue-zague, zigue-zague, infernal, daí chega aqui. Daí eu fui até o cume do Half Dome, né, que vai aqui por cima, daí até o cume do El Capitan. Ah, dá para ir sem escala. Dá, eu fui lá. Depois eu vou mostrar também. Mas a trilha vai vir por aqui, o Campo 4 é aqui atrás, então você sobe por aqui, daí aqui é um zigue-zague, dá umas 2 horas até aqui, daí mais 1 hora e pouco até o cume do El Capitan. Vou mostrar aqui a tecnologia. Ali é o estacionamento do Curry Village lá embaixo. O Royal Arches. Um pouco mais de perto. É uma pena que estava muito seco, né? Então todas as cachoeiras, tem muita cachoeira lá gigante, né? Tava quase tudo seco. Ali para ver a galerinha lá em cima, lá. Tem muita foto. Ah, daí na volta, daí eu já descendo, né, eu vi uma plaquinha lá que indicava Sentinel Dome. Ah, vou ir até onde ver onde é que vai. Né? Daí subi a um domo que tem assim também uma montanha, deu 1 hora de caminhada e tinha esse visual mais pra trás do vale, lá bem legal também. Esse é o Capitão e visual assim. A parte alta das High Serras lá, né, pra trás do parque, indo vai embora. Assim, Andrei, Oi. as vias ali no Half Dome, as saídas são pela alguma trilha, alguma coisa assim, ou todas por então assim, deixa eu voltar aqui para explicar. Pegue aqui, ó.
Então, assim, tem vias que você sobe o Death Sleds, né, os aderentes da morte, que chamam, até aqui e escala a face norte dele. A via que eu fiz, a Snake Dyke, ela segue bem por aqui, assim, mais ou menos. E ela termina aqui e aqui é um baita costão até o cume. Lá por trás tem os cabos de aço, que é por onde os turistas normalmente sobem. Precisa de uma permissão e tal, né, quem quiser fazer só caminhando. Quem escala, ele pode descer por lá tranquilo, né. E daí a trilha, depois que você desce por lá, é bem íngreme esses cabos, pô, eu acho que quem não escala passa um veneno lá, assim, até que eu meio com medo de descer. São 2 cabos assim, você vai descendo, e é bem liso o granito, que é muito polido, né, tanta gente passar. Então depois que você desce por lá, para voltar é quase um Itupava, dá uns 14 km de pernada, assim, para voltar. Só que é muito rápido, que não é igual aqui, lá no mato, liso. É terra batida, você rende bastante a pernada. Para chegar aqui na via também, umas 3, 4 horas de caminhada. Assim. Eu vou falar um pouquinho mais. Eu consegui tirar as fotos meio sozinho. A Race App diz que é pra tudo quanto é lado lá também. Tem mais de 1000, o parque inteiro tem mais de 1000 km de trilha. Tem trilha de 8 dias que faz. Assim. Nossa, eu fiquei com uma vontade louca. Passa os lugares que eu vi assim, com lago, assim, muito legal. Bom, aí começou, né, o encontro. Esse cara é o John Bragg, esse tiozão aí, ele escalou a Torre Eger na Patagônia pela primeira vez, né? Foi o cara que chegou no cume dela. Não gosto de falar conquistou, né? Mas ninguém conquista uma montanha. Mas ele foi um dos caras assim, de 70 e poucos, chegou ao cume da Torre Eger, e ele era um dos organizadores do encontro. Né? Uma coisa assim que eu acho muito legal, assim, que eu aprendi também, que eu pensei nessa viagem, que assim, a escalada é uma das únicas atividades que as estrelas ou os ídolos, eles não ficam separados da gente por um alambrado, por uma plateia, né? Eles estão no mesmo, eles compartilham com você. Então eu vi, eu pude conversar com esse cara de igual para igual. Eu vi o Alex Honnold, o Tommy Calder, eu estava com o cara estacionado ao meu lado, comando equipe, levou uma ideia rápida. Então, tipo, o cara não te vê como um fã, ele te vê como um parceiro de escalada, como igual, né? Isso que é muito legal de escalada, é muito democrático, né? Assim, não existe aquela coisa, o cara compartilha assim, como Corey ali, o cara, puta fodão, vou falar minhas palavras. Nossa, muito gente fina, escalou comigo, às vezes né, eu tava apanhando lá da via, o cara, não, vai e tal, incentivo, né? Então, muito legal isso. Outra coisa que eu lembrei agora, porque, assim, outra coisa legal, assim, eles têm uma questão muito forte com a cadena, assim. Se você não encadenou a via, eles não falam que você mandou ela. Então a gente aqui já é mais, não, legal, fiz a via, eu já estava feliz lá. E depois até eu comecei a pegar isso, eu comecei a ficar frustrado, pô, não encadenei a via. Mas eles, acho que é por isso que até se gera escaladores muito fortes lá, porque os caras têm essa, né, não, você mandou a via se você encadenou. Claro que não chega a ser um troço assim. Como é que é o nome desse cara? Esse é o John Bragg. Ele, o Jim Donini e o outro cara, eu esqueci o nome, que escalaram a Torre Eger, né? Que é a torre ao lado do Cerro Torre, né, quem conhece. E acho que é a torre com uma das menos repetições, né? É uma das mais difíceis, assim, tem, sei lá, 4, 5 repetições, né? Bom, aí no começo do encontro tinha os Sherpas lá, eles fizeram uma cerimônia, assim, de abençoar a galera, foi bem legal. Daí a gente, nesse primeiro dia do encontro, a gente foi, como eles chamam, fazer cragging, né? Que é tipo, crag é tipo vias curtas, assim, setorzinho meio, não é esportivo que é escalada em pena, mas é via curta. Então daí a gente foi fazer vias mais curtas, assim, tal, de uma acordada. Essa outra que eu entrei era um 510B, puta merda, acho que pra nós dá um 7C, assim, eu daria. E daí o Paul ali, que já era local do Yosemite, falando daí, conversando, a Separate, ali, cara, é difícil. Eu falei, vamos lá dar um pé. Ah, cara, tá louco, é impossível. E começou a esvairar, né? Eu falei, deixa pra lá, vamos escalar. Outra via, também agora não esqueci o nome, bem legal.
Lá aquele hostel que eu mostrei na foto anterior. Assim, é uma via bem grande. Daí era isso aí, encontro galera do mundo inteiro, a galera mais velha de novo, levando ideia no fim do dia, pô, rango muito bom, assim. A comida lá é meio mexicana, né, Califórnia, assim, bem gostoso, eu gosto de pimenta. Esse cara é o host climber do grupo que eu tava, o nome dele é Rob Pizen, cara muito gente fina, também muito forte, o escalador, se vocês pesquisarem na internet, assim, ele é patrocinado por várias marcas. E o cara, como ele chama, ele é um weekend warrior, que é um guerreiro de final de semana, né? E o cara é patrocinado, super forte na escalada, e ele só escala no final de semana, ele é professor de uma escola primária lá. Então você vê que não é impossível, né? Você ser forte. O cara treina. Eu até botei um link lá pro blog dele, no meu site lá, que toda semana tem os treinamentos. O cara é pilhadão, o cara é doidão, assim. Você chegava, vou escalar mais uma, e pá, escalava, e daí vou armar um top pra galera. E armava, e cara, o cara escalava uma via atrás da outra e não para. O cara é muito pilhado, assim, muito pra cima. Legal, assim. Inspirador. Aí à noite, né, a galera confraternizando. Daí tinha, à noite eles faziam assim os awards, né, davam os prêmios pra galera, tipo, o escalador mais reclamão, daí eles davam lá um par de meia, o escalador não sei o que ganhava um vinho, então todo mundo ganhando um vinho desse. Bom, aí nessa noite, no outro dia a gente decidiu que ia escalar o Half Dome, né, pela Snake Dive. Então esses dois aqui eram da Dinamarca e esse casal de chineses, também iam com a gente. Estavam aí planejando, vendo croquis e tal, saímos de madruga, essa também é uma cachoeira bem grande, tá bem seca. Então fizemos uma trilha umas 3, 4 horas, né, uma trilha muito bonita, aqui é a parte de trás do Half Dome. Essa trilha ela passa pela John Muir Trail, que é uma trilha do John Muir, que é um naturalista assim, muito famoso lá, que trabalhou em prol da criação do Yosemite do parque, né? Essa trilha tem mais de 300 km de extensão, então ela cruza o parque e vai embora. E nesse dia, assim, eu vi que a gente brasileiro, né, não vou falar por mim, mas no dia eu senti orgulho da gente. A gente é mais acostumado a atiçaça, assim. Tinha uns trechos da trilha que tinha um matinho, um pouco assim, e os dinamarqueses já reclamando. Porra, mas aqui tá muito fechado. Eu falei, cara, eu vou te levar pra Serra. Eu vou te levar pra Serra do Mar, cara. E aí, cara. Não, porque e os caras escalavam nos Alpes, tá? Achei que eles eram mais. Não, mas na trilha é desse penate. Eu consegui ter um parceiro americano e o cara era um ponta firme, assim, mas os dois e os chineses ficaram bem pra trás. Então eu senti orgulho, falei, a gente tem aquelas quiçaças lá, deixa a gente meio casca grossa, né? Andar na serra lá, não é fácil. Aí já chegando no Half Dome, lá os dikes, os diques que eu falei, né? Vocês caem por esses negócios ali, esses diques ali. Aí então, os diques ali, as primeiras cordadas. Parece uma espinha de dinossauro, é muito, muito louco. E é bem fácil, essa escalada aí tem 2 crux assim de 5º grau de aderência, depois para esses diques aí vai a 3º grau. Assim. Só que assim, é uma cordada de 40 metros com uma chapa no meio, assim, né? Você pode cair. Só um pouquinho tenso. Oi? Só um pouquinho tenso. Não, cara, é fácil. Se você estiver acostumado, assim, as nossas escaladas aqui, que nem eu já tinha escalado em Salinas no ano passado, no ano anterior disso, achei Salinas um pouco mais difícil, né? Cara, porque isso aqui é bem positivo, você para assim, você solta as mãos, assim, tem uns degrauzinhos, daí você vai escalando, pega ali, assim. Tanto que os gringos chamam de snake hike, né? Que hike é caminhada, assim, snake hike. Bom, daí aqui no cume do Half Dome, né? Tem um videozinho aí. E a temperatura nessa época que você foi? Bom, essa época que eu escolhi para ir em outubro é o início do outono, então, pelo que eu tinha pesquisado, maio, que é o início da primavera, e o início do outono e outubro eram as melhores épocas. Eu achei excelente, assim, a temperatura, tipo o nosso invernão aqui. Califórnia, não é à toa que tem fama. Desses 28 dias que eu passei lá, choveu 3 e 2 deu para escalar ainda.
Então, o clima é incrível, céu azul, você pode ver quase todas as fotos céu azul, aquele friozinho de inverno, assim, perfeito para escalar. Muito bom mesmo. Esse ano eu vou voltar na mesma época também, que eu achei muito bom. É isso aí, cume do Half Dome. Depois de escalar a via Snake Dive. Curtição, estilo Salinas, alto esticão, mas bem mais fácil. Em inglês, você tá pensando. Ali tá vindo meu parceiro, o Yanas. Animal. Não tinha ninguém no clube, isso foi muito legal também. Só nós. Aqui, ó. Yeah! Tesão. Tesão, cara. Bom, vamos lá, espero que não esteja chato. O cume do Half Dome é muito legal, parece a lua, assim. Você vê só uma pedrona, tem umas pedrinhas assim, parece a lua. Eu me senti assim chegando na lua, velho. Olha, é muito legal. Tem uns totens. Eu tava com esse troço na cara que o cara me soltou um galho na trilha, assim, bem passando, pô, eu andando perto dele, né? Foi a falta de esperteza, né? Foi muito legal também chegar lá, não ter turista, não tem nada, só nós lá. Qual que é mais? E lá em cima, deixou a mochila ali até lá em cima, cara. Então, o bichinho já pegando. Eu queria mexer. Aí os cabos de descida do outro aqui. Aí não parece tão íngreme, mas é bem de pé isso aí. Porra. Não parece também pra quem? E eu, tipo, em vez de descer assim, eu ia meio em posição, segurava no cabo e deixava o outro nas minhas costas, né? Então eu ia descendo assim. Daí tem aquelas ripinhas assim, dá uma aliviada, mas eu acho que se a pessoa não é acostumada, dá um cagaço. Né? Será? A parte por trás dele, né? Bem legal. Os animais, essa gralha azul, Viajou pra lá. Você que levou, né, André? É. Essa aqui é a montanha que tem naquele papelzinho que vocês mostraram ali quando eu cheguei, quem que me mostrou? É, então essa aqui, ó. Então a trilha do Half Dome vem lá de baixo, tarará, daí chega aqui. Daí aqui segue a John Muir Trail. E aqui a gente cortou por esse vale aqui, que os dinamarqueses reclamaram, esse trecho aí, que economiza 1 hora de pernada, né? A outra trilha dá uma volta lá por trás, que o Half Dome tá ali atrás. Bom, aí era já sexta-feira, quase acabando o encontro, a gente foi na base do El Cap, né? Foi até aquele escalador Rob Beasley lá, o Weekend Warrior, ia fazer uma oficina de escalada off-week, né? Que são escaladas de meio corpo, essas que ninguém gosta de fazer, tipo a Ângela lá na Irá. Eu aprendi muito legal, assim, esse trio. Então aí a base do El Capitan, você também anda de nose, né? Você anda 5 minutos, tá aqui a de nose, começa aqui já. Vai lá. Ele não é tão imponente que de baixo, você vendo de longe ele não é mais, você parte de baixo é meio positivo, você não dá tanto medo. Assim. Tem uma galerinha lá, essa é de Shield, é bem alto lá no final. E aí oficina de escalada. Quantas pessoas participaram mais ou menos desse evento? Ai, puta, cara, acho que umas 50 pelo menos. Não lembro exatamente, mas eu acho que umas 50. Bom, aí esse dia depois da oficina, eu peguei e eu falei, hoje eu vou dar mais uma passeada. Eu também estava cansado, eu tinha feito Half Dome no dia anterior, né? Estava bem cansado. Então eu peguei o carro e dirigi lá para Tuolumne Meadows, que é lá para o norte do parque, né? Então você sobe, tem uma serra, é um outro lugar que tem várias escaladas fantásticas, só que eu fui para passear mais. E eu tinha ouvido falar que tinha nevado lá já em cima, que no dia anterior tinha dado uma garoinha no vale.
Eu tinha ouvido falar que ia nevar, tinha nevado lá em cima. Eu, como bom jacu, nunca tinha visto neve na vida. Eu falei, eu vou lá ver neve, né? Eu fui lá dirigir e ver neve. E tinha nevado mesmo? Tava lá. Ah, legal. Eu era criança. Esse pedaço aí que você foi aí deve fazer por trilha. Dá, mas é alguns dias de trilha, tá bom? E aí, bem afastado na área do, vamos dizer assim, de mais movimentação no parque. Aqui passa uma estrada, né? E ela cruza o parque inteiro e vai. Você falou que vai fazer uns 300, quantos? 8 dias de caminhada? Tem trilhas que dão. Aí você tem que acampar, né? Tem. E Só que o daí precisa- risco de, com esses animais, O urso negro que tem lá, ele não ataca pessoas. Ele tem até regras, assim, que os ursos, eles são... Assim, tem uma política dentro do parque que os ursos têm um... Tipo Zé Colmério. Eles assim, eles são treinados... Só roubam comida. Eles são, digamos assim, treinados para ter medo das pessoas. Então existe uma política e todo mundo ensina o quê? Se você vê um urso, grita, faz barulho, bate panela, não vai para cima dele, mas faz barulho, porque ele se afasta. Então esses ursos já são condicionados a isso. Quando ele vê pessoa, ele já... né? E ele só vai atrás de... Esse cara é barulhento. Eu morei um tempo na Califórnia, também numa região que tinha urso, e aqui a questão é que, como a gente não tem aqui, né? O urso ele parece um caçador, mas na verdade ele é um caçador oportunista, né? Ele não sai correndo atrás da presa, assim. Se tiver de graça, ele vai. Tigre. Então ele fica ali esperando o peixe passar no rio, pega o peixe, ou algum animal que esteja mais fraco. Mas ele não sai atacando as pessoas. O urso que é perigoso, que eles falaram, é o grizzly, né? O grizzly é perigoso, só que o grizzly já não existe mais aí, meu centro foi exterminado. Mas o negro não, diz que você... Claro que se você for acampado aí, você tem que levar os bear canister, que é uma latona, assim, que o urso não consegue abrir, né? Pendurar na árvore, senão ele mexe mesmo. Se deixar dentro da barraca, é perigoso. E não é só comida, assim, pasta de dente, protetor solar, coisa com cheiro, ele vem mesmo. Dentro do carro, o bicho tem um olfato bem forte. Bom, daí, esse dia eu dirigi até Tuolumne Meadows, que Meadow lá é tipo é tipo isso aí, uma planície, assim, né? Você ia falar em português agora. É tipo assim, um pasto, né? Digamos que São Luís do Purunã seria tipo um Meadow. Campo. Um campo, exato. Boa. Então daí eu fui para Tuolumne Meadows, lá vi neve e tal, uma curiosidade, e depois eu desci lá pro sul do parque, onde tem as sequoias gigantes, né? São essas árvores aí, sei lá, 5.000 anos de idade. Né? Na foto, não é uma pena que não dá pra ter noção, isso aqui é muito maior. Você vê ao vivo, cara, aí dá pra ter um pouco. Né? Muito legal. Esse dia tava meio garoando, meio frio, assim, não sei se passar. Cara, uma árvore dessa aqui, ela dá tipo uma criança tracker que tá na frente, assim, de largura. É muito grande. Uma caminhonete. Essa aqui, ó, só os galinhos dela. É uma árvore, assim, os galhos dela. Essa é... Agora esqueci o nome dessa árvore. Todas têm nomes, assim. Você tá morto, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que chega só horário ali, mas ela não tem. Tem vegetação. Folha verde. Aí também tem. Expliquei para os gringos o que era isso aqui no Brasil, eles se partiram da risada. Pô, mas por que é viado? Eu falei, não sei, mas lá no Brasil é. Então, assim, a bicharada anda assim, tem que cuidar nas estradas dentro do parque para não atropelar, porque eles andam bem, eles não têm medo. Apesar dos ursos, né, serem condicionados a se afastar dos humanos, outros bichos eles bem mesmo. Umas árvores tem lá bem bonitas, lá vizinhas. Essas árvores são bem pequenininhas, parecem esses arbustinhos que a gente tem na serra, assim, meio bonsai, assim, sabe? Aí esse dia eu fui na palestra desse cara aí, que agora me escapou o nome do bicho da minha cola, até trouxe, que é o Hans Fleury, que é o cara que escalou com o Alex Honnold e a Denose em tempo recorde lá, que eles têm essas piras lá, uma turma lá, então eles escalaram em 2 horas e pouco, acho, nem isso. Daí ele teve uma palestra lá, sexta-noite, eu fui assistir lá. Bom, aí depois terminou o encontro, eu fui pro campo 4. Né? Cheguei lá no campo 4 de um sábado para domingo. Cheguei umas 6 da manhã, tinha já uma galerinha na fila, alguém de galera bivacando lá, apesar de não poder. Mas eu consegui, né? Como eu estava sozinho, então eu consegui entrar no campo 4 e daí veio aquele sentimento, né? Tipo,
tá, acabou o encontro, todo mundo foi embora, e agora? Tô sozinho aqui. Como é que eu vou escalar, né? Mas aí logo do lado do campo 4 fica tipo lá, assim, tem esse setorzinho campo escola, assim, de várias vias facezinhas, ó, tudo de tenda, e a galera fica ali curtindo ali. Ah não, minto, aí não tinha acabado o encontro ainda não. Tem mais um dia, hein? Aí esse dia foi a oficina de auto-resgate. Bem legal, aprendi bastante coisa. Apesar de muitas técnicas ser a mesma que eu já fiz o curso do Cosmo aqui, era muita coisa parecida, então eu achei bem interessante assim, que as coisas não mudam tanto. Aí a Lost Arrow, né, que a galera faz highline aqui. Acho que tinha até uma linha estendida ali, mas não dá pra ver aqui. Aí que eu cheguei no campo 4, né, aí veio aquele sentimento assim, e agora? Cheguei lá, no campo 4 tem a cabininha dos Rangers, tem um muralzinho lá. É muito legal você chegar lá no lugar e ficar só uma hora lá se divertindo, tem cada coisa escrita lá, que o carinha, se é uma garota quer um saco de dormir quentinho, venha pro campo lá, não sei o que, pra qual barraca, assim, você fica do lá. E eu deixei meu recado lá, né, Brazilian Climber procurando por parceiro lá, em inglês. E foi muito engraçado, que daí as coisas se ajeitam, é muito legal. Todo dia tinha parceiro, tinha que dispensar. E claro que na hora que eu cheguei lá não ia ter ninguém que via lá atrás de mim, né? Mas no fim do dia, daí que a galera tá lá, durante o dia a galera tá escalando, né? Então no fim do dia, de manhã, daí sempre aparece alguém. Ou eu via um recadinho, ia lá atrás, daí já marca escalada. Levei muita sorte, assim, todo mundo que eu escalei lá, ponta firme, a galera escalava rápido, escalava bem, não se enrolava na parede, não era mala. Assim, levei muita sorte nisso. Assim, todo mundo escalei com várias pessoas, perdi as contas. Assim, agilizado, principalmente escalada móvel, né? Vai fazer via de 14 cordadas, tem que fazer parada tudo imóvel. Às vezes tem gente que demora, não. Os caras bem agilizados, foi bem legal esse ponto. Assim. Aí, né, o aviso lá, amigo. Aí o Boulder Columbia, né? Boulder que tem o Midnight Lightning ali do lado. Assim, tá lá. Que, pra quem não conhece, esse é um boulder famosíssimo também, aberto nos anos 70 pelo Ron Kalk também. E diz a lenda que o John Baker, que era um escalador muito forte, assim, americano lá, se alguém, não sei se todo mundo conhece, solava várias vias, o cara era bem ousado, assim. E ele tinha tentado, visualizado isso aqui, e tinha um outro escalador, amigo deles, o Yabo, falou que uma vez caiu um raio, meia-noite em cima desse boulder, e ele teve uma visão, que ali ia sair o lance de boulder. E daí o John Baker, né, esse cara era muito valor, esse Yabo. E daí o John Baker, né, começou a tentar, e ele desenhou esse raio ali, de magnésio, né, isso dura até hoje, dos anos 70, não é original, a galera sempre forte. Diz a lenda que quem manda o boulder tem que reforçar o desenho lá, fazer tudo, né? Então até teve uma polêmica, uma semana atrás, que um cara foi lá e apagou e tal. Mas o que ele apagou? Um risco de magnésio, não foi nada dessa história, de uma obra da história. Depois de 2 dias apareceu lá sozinho o raio desenhado de novo. É um boulder muito difícil. Eu peguei essas primeiras garras e falei, não vou nem tentar, vou machucar. Acho que é. Sei lá, já liga. Esse é o Ken, também do carinha que estava comigo lá, bem gente fina. Então outra coisa, né, assim, lá, vocês viram assim, galera. Ah, e aí, Ken, o que você trabalha? Pô, tô sem fazer nada agora, trabalhei uns 3 meses, 4, agora tirei 6 meses para viajar, escalar. Ah, e daí depois? Depois eu volto, trampo mais 4 meses e fico viajando. E casais, assim, fazendo isso, então, condição que os caras têm, né, vocês viviam lá, sabe? O emprego é mais fácil conseguir, enfim. Ganha bem, né? Qualquer coisa ganha bem. Então você pode sair, você vai voltar. Eles até falou, pô, mas por que você não vem ficar mais tempo? Porque eu tenho emprego, mas larga de empregar, daí eu vou voltar a fazer. Bom, e esse dia a gente foi escalar essa via, que é a... Bom, vou lembrar, esqueci o nome. Bem legal, uma pena, assim, um set A, B, assim, também 2 cortadas. Eu vi a primeira e o outro caminho viu a segunda. A segunda cordada vai por ali. Tem até uma foto bem famosa do Bashar e do Baker, o Bashar, e outro carinha solando essa pena aqui, assim, um atrás do outro. Assim.
Aí essa é uma outra via, que é a Lunatic Fringe, que é Frenesino Lunático, o nome da via. Pô, também era um 510C. Aí o cara entrou, botou pilha pra eu entrar de top, eu entrei, tá louco, eu dei um pau, mas fiz. Mas também dá um 700, nossa, dentro de pilha. Não tinha vídeo ali, né? Não. Não. Bom, aí depois desse dia a gente escalou, estava bem cansado novamente, e dia de descanso você vai caminhar, né? Daí foi fazer a caminhada lá pro cume do El Capitan. Então aquele caminho que eu tinha mostrado, zigue-zague, lá passa bem em frente, né? As quedas ali, apesar de estar seco. Aqui a Lost Arrow também. Os visuais animal. Aí a trilha lá já é na parte alta. E é engraçado que apesar de ter passarinho assim na floresta, você não escuta nenhum cantar, assim, é bem diferente daqui, né? Floresta Atlântica, a gente escuta barulheira, lá é um silêncio, assim, aquela floresta bem diferente. Assim. Aí o Middle Cathedral lá que eu escalei aquele dia, lá na frente, do El Capitan. Aí o cume também vai essa lua, assim, oi, aqui do cume até a beirada lá da parede é longe, hein? Eu desci lá, caramba, falei, achei que era pertinho. Aí já na descida, mais ou menos. Bom, daí esse cara aqui, ele já trabalhou como guia lá no Yosemite, como guia não, acho que como ranger, alguma coisa assim, o Matt. Daí eu escalei com ele uns 3 dias também. Esse dia a gente escalou aquela Royal Arches, tem aqueles arcos lá, também são umas 14 cordadas essa ali. Cara, bem agilizado, escalou bastante coisa francesa, assim, então foi bem legal, assim, cara. Por isso que eu falei, é legal você estar treinado também, porque você vai escalar dos caras desse, aí o cara ainda passa raiva e não escala você no outro dia mais. Você fala, pô, o cara veio aí, ele só passa raiva. Aí o cara veio no outro dia com essa camisa pra pagar um pau. Esse dia, assim, nós já tínhamos escalado um dia anterior, daí no outro dia a gente escalou aquela via de 14 cordadas, era um sábado, e daí vinha o domingo. Ou não, vinha no sábado. Daí no domingo disse que ia chover. E daí a gente falou, pô, vamos escalar então sábado de novo, e tá quebrado, né? 2 dias escalando seguido, via longa pra caramba. Daí vamos escalar em segundo, que no outro dia vai chover. Daí a gente escalou essa via aqui bem clássica, que é a Nutcracker. E esse dia daí a gente pegou um pouco de trânsito na via. Daí tinha esse casal aqui na nossa frente, era um pouco mais fraco, assim, não era muito acostumado e demorou, assim, foi meio chato. Apesar da via ser muito bonita, assim, não deu pra curtir tanto, mas foi uma bonita a via, assim, de toda a viagem. E daí já como tava vindo, né, chuva no outro dia, neve na parte alta, porra, eu tava sem blusa na parede, começou a fazer um frio. Opa, essa aí é a homenagem que eu ganhei a camisa. O visual desse trabalho. Essa via tem umas 6 cordadas, muito bonita, assim, nossa, muito legal. E daí na descida na descida dessa escalada, isso que é bom, tem várias escaladas que você desce caminhando, não precisa ficar rapelando lá. Eu tinha deixado minha mochila no chão lá, não tinha nada dentro, comida, nada. Cheguei lá, uma zona, assim, a mochila. Falei, pô, tem magnésio. Falei, que bagunça, será que foi esquilo e tal, não sei o quê, mas não tinha nada, né? Eu tinha deixado um papel higiênico, talvez foi isso. A hora que eu viro a mochila, ó. Tá vendo aqui? A mãozinha do urso ali. O bicho tinha mexido na minha mochila. Só que eu antes de escalar, eu já pensei nisso e eu deixei a mochila aberta. Eu falei, eu vou deixar aberta, que se algum esquilo vier, não vai detonar minha mochila. Então eu pelo menos não rasgou minha mochila. Esse foi o contato mais próximo do que o urso. Aí choveu, campo 4, ó, esvaziou. Tudo foi embora. Acho que tem um vídeo do campo 4. Depois põe aquela da pata do urso de novo. Estamos aí no campo 4.
carinha está tentando Midnight Light lá. Aparentemente um alemão. Esse é o site que eu estou aqui. Minha barraca. É isso aí. É isso aí. Campo 4. Ah, tem das outras vias ali que eu escalei com o método que eu tinha esquecido. A Royal Arts. Aqui na Royal Arts. Meu parceiro Matt. Olá, amigas. É, boa. Isolzinho. Ali embaixo do hotel. E aquele hotel lá no tem lá o Hotel Chicão. Ó, esse é o Metal. Ele tem um carinha lá que é super sério, dá uma nariz. Nosso caminho. 16 por ano. Mas falta pouco, remendamos bastante coisa. Tem mais uma, acho que da outra via ali também. Não, só tá. Bom, aí Andrei, depois só volta da ali. chuva... Oi? Só volta um segundo Ah, ali. na do urso lá. Isso. Ixi, vai voltar. Não deixa. Se perdeu. Bom, daí nesse outro dia, daí como havia chovido, né, nevou, a parte alta do vale tudo nevado, né, embaixo não chegou a nevar, só ficou nevando. Aí esse dia foi um chá de barraca, foi o dia inteiro dentro da barraca com chuva, foi de lascar, sozinho, né. Essas horas você vê a desvantagem de viajar sozinho, assim. Acho que as vantagens é que você conhece muito mais gente, você troca muito mais experiência, vive muito mais, né, o lugar, as outras pessoas, não se estressa às vezes com picuinha do amigo, que sempre tem, né, muito tempo junto isso aí, só que às vezes tem essas vantagens, né, você não tem às vezes com quem compartilhar, ou levar uma ideia sozinho lá, esse dia inteiro na barraca, foda, você fica pensando, saudade e tal. Frio. Frio, tava frio. Esse dia eu fiquei, depois dei uma banda tirar foto. Bom, aí, nessa noite aí, era a minha penúltima noite no vale, né? E no outro dia era meu último dia, então ia fazer tempo bom, a previsão, e daí tinha dois carinhas lá no campo, tava lá levando ideia e tal, já tinha escalado com ele umas vias uns dias antes, e o cara já estava meio cozido, assim, eu também, né? Aí eu falei, amanhã é meu último dia, cara, vou fazer a cabeça desse cara cozido agora, nós vamos na Separate amanhã. Eu falei, cara, o que você quer escalar amanhã? Ah, não sei e tal, eu queria estar ao vivo. Eu falei, vamos pra Separate Reality. Mas que via que é essa? Pô, eu falei, beleza, cara. Peguei o idiota. Cara, via que o Bullish solou e tudo mais, né? Pô, não beleza, cara, mas que dá o quê? Ah, dá uns 5,11 aí, alguma coisa. Pô, é difícil. Não, cara, mas vamos lá, é meu último dia amanhã. É meu sonho escalar essa via, nem botar a mão lá, nós fazemos artificial. Cara, eu vou ver com meu amigo, aí se ele topar, a gente vai. Pô, você vai falar pro cara, o cara vai se ligar, vai direto. Já um monte de gente tinha conversado, meus camaradas tinham mandado e-mail lá e tal. Né? E aí, a Separate, cara, acho que tá meio fora de cogitação. E daí chegamos lá pro amigo dele, vamos lá, ansioso. E aí, cara, o que você acha de ir pra Separate amanhã? Pô, é uma boa. Falei, beleza, vamos lá, beleza. Daí, no outro dia acordamos, meu último dia no vale, e fomos pra Separate. Cara de felicidade. Então essa via você chega Conseguiu nem por cima fazer a dela, barba. né, você rapela ela,
e dela tem embaixo uma posição e o teto. Então você pode até proteger aqui por cima, já se você quiser com excêntrico, você pode botar um excêntrico grandão aqui, a fita longa ela sai lá embaixo do teto. Né? Daí tá. Tá pelando. Consegue nem fechar a boca. Deu dor no motivo. Rapelamos, né? Os dois rapelaram, esse é o Carl e o Will. E eu fiquei ali em cima. Falei, pô, vou ficar aqui em cima, sacar umas fotos, né? E o carinha também ela escalava bem e tal. Falei, vou deixar ele guiar, né? Puxar, depois nem que eu volto de segunda. Né? Aí o cara entrou, o Carl entrou ali, na oposição, foi até essa peça e refugou. Falei, merda, o troço é difícil mesmo, cara. Quando tem que jumarear e ir embora, levando. Daí o Andrew entrou também, não saiu dali, não passou na posição. Falei, putz, sobrou pra mim, né? Não vou nem sair do chão, eu tenho que sair fora. Daí eu peguei e entrei, né? Falei, vamos, chamei pra mim e vamos embora, né? E na hora que eu passei o lance e consegui chegar no teto e escalar ela. Claro que eu não encadenei, eu não pus as fotos da queda aqui, porque daí ia perder a graça. Mas eu não vou mentir, né? Eu não encadenei, eu fiz com várias quedas, mas eu consegui isolar todos os muros. Incrível, escalada indescritível, assim, foi um dia. Eu tinha visto tanto vídeo de tanta gente escalando, sabia que eu sabia de cor. Bom, agora. Realmente esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Assim, não tenho nem como descrever o sentimento que é você sentir isso. A gente foi lá pro Curry Village, eu paguei cerveja, pizza no último dia. Passamos a noite inteira lá conversando, né, sobre a vida, sobre coisas, filosofias. E assim, depois desse dia eu descobri que eu já havia sentido esse sentimento em outros lugares, aqui mesmo no Brasil, no Marumbi, no Bitirati, em Salinas, no Setor 3. E eu descobri que a realidade à parte, ela realmente existe. E ela não é um lugar, ela não é uma via, ela não é uma coisa que você sente com uma substância. Eu acho que a realidade à parte é um estado de espírito que você só chega quando você vive os seus sonhos. Era isso. Alguma pergunta? Andrei, o que você fez de treino? Oi? O que você fez de treino? Em casa eu treinava fingerboard, assim, 2, 3 vezes por semana, né, fingerboard com carga depois, né, para não se machucar, mas foi bem gradual. E escalar no Setor 3, eu acho que é uma outra coisa, o ensinamento assim, que eu tive depois que eu voltei dessa viagem. Via 5 estrelas, linda, é 5 estrelas em qualquer lugar do mundo. A gente pode escalar no Anhangaba, em São Luís, que a gente tem vias da mesma qualidade de lindeza, digamos assim, das vias de lá. Né? Não desmerecendo lá e nem assim, puxando sardinha, mas claro que lá é tudo aquele lugar e tudo mais, mas a gente está muito bem servido aqui para treinamento, né? Como eu falei, de mandar no mato. Setor 3 é um lugar que te dá um treinamento assim, muito bom, psicológico, físico. O Anhangaba também, Marumbi, então, nem se fala, né? Eu acho que até o Chiquinho, muita gente fala, você escala no Marumbi e eu incluo o Setor 3, eu acho que você escala em qualquer lugar do mundo, sabe? Eu acho que a gente paranaense tem muito bem servido, né? Em questão de montanha. Agora já tem Piraí do Sul. Piraí do Sul também, que é um bom lugar para o Rio Centro. Se você escala em Piraí, cara, você vai passear lá. Nossa, muito bom, assim, vias muito duras, né? Bom, que ele estava falando de custo da viagem, é quanto que eu gastei. Eu não gosto de falar que eu gastei, porque eu acho que uma viagem você não gasta, você investe. E o retorno que eu tenho, que eu tive, sim, esse tempo que eu falei aqui, não foi nem metade das coisas que eu vivi lá, assim.
uma viagem desse tipo que eu fiz, assim, eu levei muito mais dinheiro, porque como vocês sabem, eu vendo equipamento, então eu investi uma grana para trazer equipe de lá para vender. Mas assim, se você for fazer uma viagem dessa, mais ou menos do estilo que eu fiz, com passagem aérea inclusa, aluguel de carro e mais despesas por lá, uns 6 mil reais você faz, então não é caro, né? Eu gastei mais que eu fiz participei do encontro. Se você não alugar o carro, você pode descontar uma boa grana aí, uns quase 2 mil reais, assim. O aluguel do carro por um mês inteiro deu R$1.500, eu não acho caro, se você for comparar aqui. Se você for em mais, fechar 3 cabeças, então dá muito mais barato, né? Então eu acho que assim, todo mundo que está aqui dentro, que ama a montanha, tem que ir para esse lugar uma vez na vida, porque é incrível, sabe? Nem que você vá só para caminhar, que quem não escala tem opção, né, de caminhar por lá, assim, interminável, lugares maravilhosos, assim, até me emociona de lembrar. Nem parece que é verdade, sabe? Até hoje, assim, eu fico lembrando, não dá pra acreditar. Pô, eu fui pro oceano, que eu escalei, eu separei. Tipo, às vezes parece que eu tomei uma droga. Por isso que eu falei que essa realidade à parte, assim, é algo que você só chega em certas ocasiões, como em algumas escaladas, como quando eu cheguei no cume do Bitirati, esse barbudo aí, quando a gente escalou a primeira vez a Maricana Tubas, tipo, porra, não dá pra explicar. E eu acho que é isso que, eu estava até pensando nisso hoje, eu acho que é isso que me motiva a ir para as montanhas escalar, né? É chegar nesse estado de espírito, assim, que são poucas as vezes que você consegue. Assim. Mais alguma pergunta? Como é que foi a parte da volta, então, gente? Você voltou com todo esse equipamento, assim, deu... Como eu não tinha levado quase nada, eu voltei com 2 malas, né? Eu voltei, daí eu passei ainda 2 dias em São Francisco para passear um pouco na cidade, né? Que eu acho que é legal também a gente viver um pouco, não como objetivo principal, mas conhecer um pouco, enriquece a gente também de maneira, né? Que às vezes a gente só quer escalar, pô, não vai nem as pernadas lá, você não faz, né? Então é legal fazer um pouco de tudo. Mas na volta foi bem tranquilo, assim, deu tudo certo, meus voos, não deu atraso nenhum. Bom, quem já viajou internacional sabe, é tudo meio autoexplicativo, você não precisa nem... Né, você chega lá, a mulher te orienta, tá o portão, a não ser que dê uma mudança. O que é assim, se você for sozinho, é essencial falar inglês fluente, né? Senão você vai se sentir sozinho, porque você não vai conseguir conversar. Você até consegue, acho que, se virar um pouco para escalar, mas você vai se sentir muito sozinho, não vai conseguir trocar tanta experiência, né? E a outra vantagem, se você for com um parceiro brasileiro, você vai ficar só falando português, você não vai treinar muito inglês, né? Então isso é uma vantagem também. Cada jeito de viajar é de uma maneira. Teu hack lá, Andrei, era composto... Cara, eu comprei corda dupla lá, né? Mas eu acho que uma corda simples dá pra escalar tranquilo. Porque grandes partes das vezes você não precisa rapelar, você desce caminhando. E corda dupla, assim, eu penso às vezes para rapelar é melhor, mas a maioria ela escala com corda simples, de 70 eu acho que é boa. Até para emendar cordado, que muitas cordadas é de 30 metros. E de peça é um jogo de camalô, stopper, e daí o outro cara já tem também basicamente isso, você junta os dois e faz. Do 0 ao 6? Não, 6 não, nem o 5 não usei. Usa assim dos pequenininhos, micro até o 4. O 5 eu nem usei também. O 5 eu comprei lá, mas trouxe pra cá eu nem usei. Você levando o teu hack, ele leva uma corda de 60. Se tiver uma de 70, eu acho melhor, cara. E um jogo desse aí. Assim, a diferença lá é que você não precisa escalar com muita costura longa, né? Que nem no setor 3, que dá muito zigue-zague e tal. Normalmente é fenda reta, então você só põe um mosquetãozinho ali na peça e vai só assim, né? Leva uma fita mais longa, tira a cola, às vezes em lugar que tem mais arrasto. Parada quase tudo imóvel, bastante coisa de laçando pedra também. Então isso que eu me surpreendi, às vezes falando com o carinha, chegava no platô, né? Não, quer dizer, o carinha terminava, beleza, tô na minha, daí daqui a pouquinho o cara já pode vir. Daí eu começava a escalar, chegava lá, o cara tinha feito uma puta parada, laçando uma pedra com corda e tal. Rápido, eu falei, pô, como o cara armou isso tão rápido, né? O cara me deu segue antes já sem armando. Mas assim, o cara tá uma vez, então tem que saber bem, assim, montar parada, né, imóvel, com corda, assim, porque poucas vezes tem chapeleiro. A
Até às vezes que tem rapel, normalmente é uma linha de rapel à parte, que nem aquela Royal Arctic. Andrei, como é que você fez lá para chegar e você já pôde dirigir? Você levou uma carteira? A carteira internacional, você faz no site do Detran, ali paga R$50 e eles te mandam. Não é necessário. Não é necessário. Eu levei mais por Pelo tempo da sua viagem, até 3 meses você pode dirigir. Depende do estado. A maioria agora, até 3 meses. Mas na Califórnia, eles até têm o meu avô lá. Eles têm um livrinho que tem a foto da carteira brasileira e traduzindo o que o cara canta. Eles não precisam dessa carteira internacional. Que as carteiras internacionais na verdade servem para isso, por causa da tradução é mais fácil para eles, né? Exatamente. Mas mais alguma pergunta? Bom, se alguém quiser depois saber beta para ir para lá e tal, Não manda e-mail. liga para mim, pega, se quiser anotar no telefone, a gente combina de conversar, porque eu acho mais fácil. Daí escrever é foda mesmo, porque é muita coisa assim, escrever, muito detalhe. E assim, não tenha medo, não acho que é impossível, vocês viram, não é tão caro, não tenha medo mas e se der errado? Cara, só as dicas que tem na internet, assim, lá da Karina Filgueiras e tal, é bem essencial. Às vezes a gente fica com tanta dúvida aqui que a hora que você chega lá é coisa trivial, assim, você vê que, nossa, tem que ficar pensando. E agora eu vejo que às vezes pessoas chegam e perguntam coisa pra mim, assim, não precisa se preocupar, pode ir lá. Legal, obrigado. Muito obrigado. Oi? Muito obrigado pela presença.